Graça e paz, meus irmãos. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 21. Diz assim a Escritura Sagrada: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos e pensarmos conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos e adoramos o seu santo nome. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade concedida a nós nessa noite, de podermos refletir na sua palavra. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações e que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor, somente o Senhor, é capaz de transformar situações, transformar as nossas vidas e nos levar, ó Pai, a lugares mais profundos, mais distantes, os quais muitas vezes nem imaginamos que poderíamos chegar ou estar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, sondar os nossos corações e tirar de nós, Pai, toda incredulidade. Que o Senhor sonde os nossos corações e tire tudo aquilo que tem nos impedido de prosseguir na caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, observando o primeiro versículo que foi lido, nós olhamos aqui que o apóstolo Paulo diz o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Para que nós possamos entender que alguém, no contexto em que estava o apóstolo Paulo, para chamar alguém de pai, ele entendeu perfeitamente essa paternidade. Hoje nós vamos refletir sobre os cuidados de pai. Meus irmãos, nós olhando para a sociedade a qual nós vivemos, muitas vezes nós vamos entender que várias coisas que atrapalham as vidas das pessoas estão ligadas à forma de como elas viveram, de como elas foram criadas, de como elas receberam os ensinamentos na sua vida. Mas antes de nós entrarmos nesse estudo, eu quero pedir aos irmãos que observem com atenção o que eu vou dizer agora. Para que nós possamos ter uma verdadeira compreensão daquilo que vai ser dito, nós precisamos entender algumas coisas que acontecem dentro de nós, quando muitas vezes a palavra de Deus é pregada a nós e quando muitas vezes tocamos em um assunto tão sensível.
A maioria das vezes em que ouvimos falar de paternidade, nós já estamos prontos a nos defender ou usar exemplos próprios para tirarmos as nossas próprias conclusões. Mas não é possível nós entendermos o que vai ser pregado aqui nessa noite se nós não tirarmos esse preconceito agora dos nossos corações. O exemplo de cada um de nós não vale quando vamos falar de Deus. O entendimento que nós temos de paternidade não vale aquele que nós temos na nossa casa se vamos falar de um pai perfeito. Quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos observar que nesse versículo específico, o versículo 14, o apóstolo Paulo diz que ele se põe de joelhos diante do Pai. Os nossos pais terrenos, nós não vamos nos colocar de joelhos diante deles porque eles não são adoráveis. Nós não vamos adorar os nossos pais terrenos, nós vamos adorar somente o nosso Pai celestial. Então nós vamos ver que a sociedade vive uma crise de paternidade. A orfandade está em todo momento presente na vida dos lares. Então nós vamos nos deparar com a realidade atual do nosso país e de todo o mundo, que a ausência da paternidade, da forma que a Escritura diz que deve ser, muitas vezes traz distúrbios sociais, familiares, e nós muitas vezes vamos medir com as nossas réguas essa paternidade. Mas eu convido vocês para pensarmos em um Pai que é perfeito, que é o nosso Pai celestial. Então, pensando com esse prisma, que nós não vamos olhar segundo as nossas experiências, segundo os nossos conhecimentos, mas segundo o que a Bíblia diz a respeito de paternidade. Vamos agora pensar a respeito de um cuidado de pai. Mas eu estou falando de um pai perfeito, de um pai que fez todas as coisas e de um pai que, mesmo sendo um pai adotivo, ele ama profundamente, cuida da melhor forma e dá não o que pedimos ou queremos, mas aquilo que precisamos, e no momento correto e certo. Amém? A família precisa de um pai, e esse pai vai suprir as necessidades existentes nessa família. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós não vamos enxergar um orfanato, porque todas as pessoas que creram em Jesus Cristo foram recebidos por Deus, o Pai perfeito, por adoção. Isso o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai nos dizer. Então nós vamos ter um entendimento agora que nós não temos um pai qualquer. Nós temos um pai que é perfeito e que conhece as nossas necessidades, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso caráter. E ainda, além de tudo, os nossos pensamentos. Esse pai, que o apóstolo Paulo diz que por esta causa se coloca de joelhos diante dele, é um pai que vai olhar para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de cuidado, e vai nos corrigir no momento exato que precisamos. E ele vai corrigir porque ele nos ama, e a Bíblia diz que quem ama, corrige. Meus irmãos, nós vamos ler isso pelo menos 3 vezes nas Escrituras, que Deus é um pai que corrige quem ele ama. O verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Meus irmãos, quando às vezes nós falamos assim, a igreja é a casa de Deus. E esse Deus é um pai. Então aqui não é um orfanato. Aqui é uma família onde o pai está no seu devido lugar, cuidando dos seus filhos, suprindo as suas necessidades, dando os livramentos, colocando a mão para proteger, para cuidar em todo o tempo determinado. Precisamos entender que as feridas que nós temos nessa terra, elas não podem mudar a visão que vamos ter a respeito de Deus Pai.
Porque o perfeito relacionamento entre um pai e o filho, nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas através de Deus Pai e Jesus. Então Jesus o tempo todo ele fala que o seu prazer é fazer a vontade daquele que o enviou. Quem o enviou? O seu Pai. Nós vamos ver o tempo todo Jesus falando a respeito de que a sua missão aqui na terra é obedecer o seu Pai. E Jesus, ele é um com o Pai. Jesus, ele também é perfeito. E Jesus, ele em todo momento, ele vai nos ensinar princípios que são inegociáveis para que nós possamos entender essa paternidade divina, essa paternidade celestial, onde um Deus poderoso nos adota como filhos e cuida de forma tão especial. Então, quando nós olhamos e pensamos a respeito desse cuidado, nós vamos entender o quão valiosos para Deus nós somos, a ponto de Ele nos fazer filhos. Então, essa adoção é algo muito especial. Essa adoção é algo muito importante. Tem muito amor envolvido nessa adoção. Aí nós vamos, com as nossas dores, as nossas feridas, olhar para Deus e olhar como nós estivéssemos olhando para o nosso pai terreno. Existem muitas pessoas que tiveram um pai ausente, existem muitas pessoas que não conheceram seus pais, existem muitas pessoas que tiveram pais que prometiam e não cumpriam, existem muitas pessoas que têm pais que não tinham palavra, existem pessoas que tinham pais, ou têm ainda, que são bêbados, pessoas que às vezes não cuidavam bem da sua mãe. Não é com esse óculos que nós vamos olhar para Deus Pai. Muitas pessoas carregam feridas, e mesmo assim, eu digo para vocês, o Pai perfeito existe, e Ele nos adotou como filho, e vai cuidar de cada um de nós, com muito amor, carinho e cuidado. Então, os cuidados de um pai, nós vamos conseguir reconhecer em cada detalhe das nossas vidas. Meus irmãos, às vezes, as pessoas, elas olham para a vida e não conseguem enxergar as coisas belas da vida. As coisas mais valiosas são as coisas que têm menos valor para nós. Uma pessoa chega um momento da vida em que ela precisa de auxílio de uma máquina, de um equipamento para ela conseguir respirar. Ela vai ver o quanto o ar é importante para a sua vida. Antes disso, dificilmente ela vai observar essas coisas. Uma pessoa, muitas vezes, no momento em que ela, por algum momento, perde a voz ou a visão, mesmo que momentânea, ela vai sentir o quanto aquilo é importante. Então, às vezes, a pessoa, num simples exame de vista, vai ali, o médico coloca um colírio para dilatar as pupilas e aquela pessoa fica momentaneamente com uma visão muito turva. E ela vai ver que não consegue ler, não consegue identificar as pessoas pelo rosto. Ela vai ver a importância de ter uma boa visão. Meus irmãos, na época da Covid, as pessoas perdiam o paladar e elas puderam observar o quanto é importante sentir o sabor das coisas. E assim, nós pensando nisso, eu quero trazer vocês a pensar sobre a importância de entender verdadeiramente quem é Deus Pai. Então, muitas vezes nós vamos falar assim, Deus, meu Pai, mas nós não vamos pensar na profundidade dessa palavra, dessa paternidade, dessa adoção. Então, nós não estamos aqui nessa noite num orfanato, nós estamos na casa do Pai. Nós estamos aqui no lugar onde nós vamos entender o que Ele faz por nós todos os dias, o cuidado que Ele coloca sobre as nossas vidas. Às vezes nós vamos olhar nos jornais, nós vamos olhar nos noticiários, nas redes sociais, e vamos ver a notícia que um pai esqueceu um filho dentro do carro. Isso não vai acontecer com Deus. Deus não vai esquecer dos seus filhos.
Outra hora nós vamos ver que um pai, ele simplesmente deserdou um filho. Isso não vai acontecer com Deus Pai. Então, nós olhando para tudo isso, vamos entender que a perfeição existe e ela nós vamos encontrar em Deus. A paternidade perfeita existe e nós vamos encontrar em um Deus que adotou a sua criação como filhos. E assim nós vamos entender nesse momento que não existe como olharmos para Deus com o olhar que olhamos para os nossos pais terrenos, porque os nossos pais terrenos são limitados, falhos, assim como nós somos, e também corremos os riscos de nos tornar exatamente aquilo que aprendemos com os nossos pais. Então, olhando para Deus, olhando para o relacionamento de Jesus com Deus Pai, nós vamos entender que o relacionamento perfeito com Deus Pai, ele é a base da confiança, é uma base de obediência. Então Jesus, sendo perfeito, podendo fazer toda e qualquer coisa, ele toma a posição de servo, mesmo sendo rei, e ele dá o exemplo de obediência e de amor. O versículo mais famoso das Escrituras Sagradas qual é? João 3,16. E o que nós vamos encontrar nesse versículo? Vamos falar ele juntos, porque eu sei que todos os irmãos aqui conhecem de cor. Porque Deus amou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um pai que tem um único filho, entrega esse único filho para que todo aquele que crê nesse filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse Deus, que é um pai perfeito, envia o seu único filho para morrer, para que nós, filhos por adoção, ao crermos no único Filho de Deus, possamos ser salvos e não perecer. Isso é amor? Sim. Isso é uma prova de amor? Sim. Meus irmãos, qual de nós conseguiríamos abrir mão dos nossos filhos em favor de pessoas que nem conhecemos? Não existe nenhum de nós que seria altruísta suficiente para fazer isso. E também não seria necessário, e muito menos válido, mas Deus fez, e foi por nós. Então, quando olhamos para a cruz do Calvário, não é simplesmente algo a observar, algo raso, é algo muito mais profundo do que podemos imaginar, porque ali na cruz do Calvário, o Filho unigênito de Deus Pai, morreu no nosso lugar. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu por causa das nossas iniquidades. E isso somente um Deus muito amoroso poderia fazer por nós. Então agora nós entendemos a diferença entre o nosso Pai terreno, que nós precisamos amar, que nós precisamos honrar, mas que não consegue chegar perto da grandiosidade que é o nosso Deus Pai. Os cuidados de Pai desse Deus, eles ultrapassam as barreiras de todo o nosso entendimento. Meus irmãos, as nossas vidas, elas estão no controle absoluto de Deus. As coisas acontecem conosco e muitas vezes nós não entendemos, e lá na frente as coisas começam a fazer sentido. E a gente pensa naquele momento que pensávamos que estávamos abandonados por esse Pai. Ele estava cuidando de tudo e com detalhes. Então, aquele momento em que, às vezes, pensávamos que simplesmente estávamos passando por qualquer dificuldade aleatória, estávamos sendo preparados por esse Pai para um outro momento muito maior. O Pai dessa terra, às vezes, vai
carecer de ser cuidado por nós. O natural dessa vida é que nós vamos nascer, vamos crescer, vamos nos tornar adultos e quando os nossos pais estiverem velhos, cuidar desses pais. Esse é o natural. Mas agora nós temos um Pai Celestial que Ele vai cuidar o tempo todo e nunca vai precisar de nenhum tipo de cuidado. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Todo o poder vem dEle. Então isso, meus irmãos, é algo que devemos pensar. Agora, um pai que nós podemos olhar para ele com um olhar de intimidade. Que ele, no momento em que nós colocarmos os nossos joelhos no chão e clamarmos por ele, ele vai nos ouvir e vai nos responder. Mas aí, para nós termos esse relacionamento com esse pai, nós precisamos nos colocar como filhos que querem relacionar com esse pai. Como que é o relacionamento hoje em dia de um jovem com seus pais? A maioria das vezes nós vamos olhar para adolescentes ou jovens que simplesmente olham para os seus pais e pensam assim, que sabem mais do que eles. Que eles não sabem das coisas que o jovem, o adolescente sabe. Mas eu quero contar um segredo. Nós também já fomos adolescentes e jovens. E passamos por muita coisa que vocês pensam que não passamos. Mas a questão, meus irmãos, é exatamente essa. Muitas vezes nós vamos olhar para os nossos pais aqui da terra e nos acostumar com esses pais da terra e quando falarmos de Pai do céu, pensarmos a mesma coisa, mas é algo muito mais elevado, o nosso Pai Celestial. Agora, como entender que ser filho de Deus é a coisa mais importante? Meus irmãos, nós não estamos imunes a termos decepções dos nossos pais. Os nossos filhos também não estão imunes a ter decepções. Mas quando nós olhamos para Deus, que é o Pai perfeito, Ele não vai decepcionar, nunca, jamais. O texto de Salmos 27:10 diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, mesmo que meu pai e minha mãe me desamparem, mesmo assim eu terei os cuidados do Pai Celestial. E meus irmãos, as pessoas que tiveram ausência paterna ou materna, as pessoas que foram órfãos aqui nessa terra, encontrados pelo Senhor, essas pessoas vão ter o privilégio de poder viver a paternidade divina, de ver o cuidado de Deus para com elas e sentir como é ter um pai perfeito. A paternidade divina supre a carência, seja ela qual for. Hoje o mundo está muito mais antenado, muito mais ligado a todo tipo de assunto. Alguns anos atrás, pouco se falava de comportamento, pouco se falava de psicologia. Hoje em dia as pessoas estão se tornando experts, estão se tornando, através das redes sociais, analistas, psicanalistas, especialistas no comportamento humano. Um monte de coisa está acontecendo. Mas na verdade, meus irmãos, é que nós sempre vamos chegar no Senhor. Então, por mais que sejamos conhecedores do comportamento, das ciências, somente o Senhor pode suprir a nossa dificuldade e transformar as nossas dores. É um Pai que vai nos abraçar e nos consolar e nos dar aquilo que precisamos. Ah, mas eu quero, como um filho birrento, muitas vezes eu falo, eu quero isso. E Ele, como um Pai cuidadoso, Ele não dá. Tiago, quando fala, pedes e nada recebes, porque pedes mal para o seu bel prazer, ele está falando desse pai, que não vai ficar dando dinheiro para a gente gastar com besteira. Imagina o filho que chega para o pai 2, 3 vezes no dia, querendo comprar balinha, e o pai sabendo que depois vai ter que levar ele no dentista. Esse pai não será irresponsável a ponto de dizer para esse filho todas as vezes, sim.
Aqui em Romanos, capítulo 8, no verso 14 e no verso 15, nós vamos encontrar uma expressão que nos traz a intimidade com o Pai. O texto diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Essa expressão Abba Pai retrata a intimidade, como se nos dias atuais nós olhássemos para o nosso pai e chamássemos de paizinho. Então nós vamos enxergar aqui uma intimidade e vamos ver que realmente, meus irmãos, precisamos conhecer esse pai, precisamos ter um relacionamento com ele. E como que nós vamos alcançar esse relacionamento de forma profunda? Chorando? Dando birra? Exigindo a nossa herança antes do tempo? Não. Nós vamos alcançar essa intimidade através dos nossos joelhos dobrados e clamando a Ele. Não só nos nossos momentos de dificuldade, mas também nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos todos, os quais vamos passar nessa terra. Meus irmãos, o relacionamento de um filho com seu pai, ele pode ser um relacionamento distante, mas a princípio o Senhor quer que esse relacionamento seja um relacionamento bem próximo. Um relacionamento onde o filho entende que, olhando dentro dos olhos do seu pai, ele vai poder ver onde ele se sente seguro. E é exatamente sobre isso, meus irmãos, a adoção de Deus para com nós, para conosco, como seus filhos. Quando nós olhamos para Deus Pai, olhamos para Deus Filho, nós vamos ver ali Jesus e Deus Pai o tempo todo se relacionando nos evangelhos. Meus irmãos, às vezes, as perguntas que as pessoas fazem podem nos levar a pensar, mas algumas perguntas que eu já recebi me levaram a pensar de forma profunda, foi exatamente essa. Mas se Deus Pai é Deus e Jesus é Deus Filho, então Jesus estava orando para Ele mesmo, porque os dois não são Deus e os dois não são um. Eles têm uma só essência. A Trindade realmente, ela é explicada através da fé. E quando nós olhamos para os textos, mesmo assim temos algumas dificuldades, mas Deus deixa ali, e somente quem crê em Deus e na sua Escritura vai olhar e entender como que isso funciona. Então Jesus, ele vem, ele mostra através do exemplo, através da sua vida, como nós devemos nos relacionar com Deus Pai. Jesus, ele fala para nós que nós temos que orar, meus irmãos. E ele se coloca de joelho. E ele ora mais do que nós. Ele o tempo todo, ele orava. Ele, sempre que ia fazer algo, ele dava graças por aquilo. E como que nós vamos olhar para isso? O relacionamento perfeito, nós precisamos tomar como exemplo para as nossas vidas. Como que nós vamos ter um relacionamento próximo com o nosso Pai Celestial se nós não nos relacionarmos através da forma que Ele disse que nós deveríamos nos relacionar com Ele, que é através da oração. Mas eu vou fazer algo e eu estou muito confiante em fazer isso. Eu preciso levar isso para o meu Pai Celestial? Sim. Esse é o relacionamento próximo. A Bíblia não diz, consagra ao Senhor tudo o que você tem? Não é assim que a Bíblia diz? E quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos chegar à conclusão óbvia que nós precisamos dedicar mais tempo a termos intimidades com Deus, que é o nosso Pai. Se nós olharmos para a vida comum,
nós vamos ver que nós às vezes somos realmente como adolescentes. O adolescente, ele tem muito mais ânimo de se relacionar com seus amigos, que gostam de jogar futebol, andar de bicicleta, brincar de videogame, do que sentar e conversar com seus pais. E às vezes, isso é trazido para a nossa vida espiritual. Nós temos prazer em conversar com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, e muitas vezes evitamos de falar com o nosso pai. Nós estamos transmitindo para a nossa vida espiritual manias que adquirimos da nossa vida cotidiana. E da mesma forma que éramos como adolescentes, que dávamos muito mais atenção aos nossos amigos do que aos nossos pais, nós estamos fazendo isso também com Deus. Manias que não deveriam estar ali, dentro da nossa vida espiritual. Precisamos entender que a nossa dependência é completa do Senhor, o nosso Pai. Ela deve existir. Olha, se o Senhor quiser, eu farei isso e farei aquilo. A Bíblia orienta isso. E aí, quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos a Ele orientação, os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Então, em tudo o que vamos fazer, o relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, precisa estar firme e presente. Ah, mas eu sou crente, mas eu estou tão acostumado a fazer isso que eu não vou nem orar mais por isso, porque eu estou tão acostumado. Nós corremos o risco de cairmos nesse erro. Ah, não, Deus já sabe tudo que eu quero. Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai amoroso, Ele já sabe tudo que eu quero, então não vou pedir. Mas Deus, Ele, sendo o Criador de tudo e de todas as coisas, Ele tem o poder e a autoridade para instituir princípios e governar o seu povo através desses princípios. Então, a única forma que Deus falou, que é para nós falarmos com Ele, é através do quê? Da oração. Então, se nós não oramos, nós não falamos com Deus. Então, se nós não levamos as nossas vozes em oração, nós não falamos com Deus. Então, é como se nós estivéssemos dentro de casa, como aquele adolescente que chega da escola, joga a mochila no sofá e entra para dentro do quarto e fica o dia inteiro na internet. Estou sendo alusivo, viu, meus irmãos, para compreenderem melhor o exemplo. Mas aí, quando nós entendemos isso e tomamos decisão de sermos mais presentes com o nosso Pai, nós vamos começar a levar para Ele aquilo que acontece em nossa vida. Pai, eu trago diante do Senhor as minhas dificuldades. E começa aquela oração. E muitas vezes nós pensávamos que não tínhamos palavras para orar. E quando começamos a abrir os nossos lábios, as palavras vão vindo e a oração vai fluindo e as coisas vão acontecendo e vamos lembrando de coisas que deveríamos falar para Deus e vamos falando. E assim o relacionamento vai se aprofundando e vai se estreitando. E nós vamos entendendo que a vontade de Deus está ali, em que nós possamos ter um relacionamento próximo com Ele. Ah, mas e Deus, Ele vai cuidar das minhas coisas? Vai. Quando nós colocamos Deus presente nas nossas vidas, Ele já está cuidando de nós. O texto que eu quero que os irmãos reflitam nesse momento é o texto de Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 29, que também vai falar sobre como nós ficamos quando nós não estamos realmente confiando que estamos seguros na mão do Senhor. Diz assim o texto: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, o que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhais as aves do céu, que semeiam, nem ceifam, nem colhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas?
Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? E por que vós inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Jesus está falando aqui a respeito do cuidado de Deus para com as nossas vidas, e ele usa exemplos simples, onde as pessoas que estavam ali poderiam compreender. Então, Jesus fala para ele: por que vocês estão preocupados com as coisas da vida? Sendo filhos de Deus, vocês não olham que as criaturas de Deus, os pássaros, as plantas, são cuidados por Deus. Então nós vamos olhar e vamos ver que Deus cuida de cada necessidade dos pássaros. Deus faz perfeitamente as plantas e cuida de cada uma delas. E por que Ele seria desleixado com seus filhos? E por que Ele não iria cuidar dos seus filhos? Então precisamos entender que precisamos confiar no Senhor, no nosso Pai Celestial, porque Ele é quem vai cuidar de nós, Ele que vai suprir das nossas necessidades. É Ele que, no momento em que nós olharmos e não sabermos para onde ir, vai conduzir e nos dar direção. Então, o cuidado de Deus vem através da nossa capacidade de entregar as nossas dificuldades diante dele. Então, se eu tenho muitas dificuldades, eu devo entregar todas ao Senhor. Se eu tenho poucas, devo entregar ao Senhor, para que as poucas não se tornem muitas e para que as muitas diminuam. Então vai ser um relacionamento intenso a todo momento com o Senhor, e não tem como fugir para outro lado. Precisamos entender que é o Senhor que vai nos dar o livramento. É o Senhor que vai conceder os desejos que nós temos nos nossos corações. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento em que o nosso coração está ciente que nós cremos verdadeiramente em Jesus, que é o caminho para sermos aceitos como filhos de Deus, nós vamos ter a certeza que nós fomos adotados. E a partir do momento que somos adotados, Deus vai abençoar as nossas vidas. Eu já ouvi muitas vezes irmãos falando assim: ah, mas agora que eu sou crente, as coisas ficaram muito difíceis. Alguém aqui já ouviu isso? Já? Aí tem gente que fala assim: e vai ficar difícil mesmo, agora o negócio vai pegar para o seu lado. Mas, meus irmãos, ser crente é uma das melhores coisas que a gente vai conseguir explicar para as outras pessoas. Porque só sendo crente para se tornar filho de Deus. Então, no meio desse processo, o que vai acontecer? Uma pessoa que não conhecia a Deus, que não era filho de Deus, a maioria das vezes ele estava com a vida toda bagunçada. Não era isso que estava acontecendo? Aí agora, no momento de consertar as coisas dá trabalho. Imagina lá no fundo do seu quintal, está uma bagunça lá e você vai arrumar aquela bagunça, vai dar muito trabalho. Aí no meio desse processo, algumas coisas não vão sair da forma que nós esperávamos que saísse. Então é exatamente isso, o momento em que nós somos adotados pelo Senhor, nós vamos conseguir olhar e ver coisas que precisam ser consertadas em nossas vidas, e essas coisas estavam desleixadas, largadas, abandonadas, e agora estão sobre os nossos cuidados e consertadas a trabalho, meus irmãos. Às vezes está lá estragado no canto, não dá trabalho nenhum, mas no momento de consertar o trabalho é certo. Então, quando nós olharmos para as nossas vidas e pensar por que nós estamos passando por dificuldade, porque somos crentes, tem recompensa para isso. Tiago vai falar que bem-aventurado aquele que passa pela provação. Algumas versões vão falar feliz aquele que passa pelas provações. Não é isso que a Bíblia diz?
Meus irmãos, eu não consigo acreditar que nós vamos ser cristãos, vamos ser servos de Deus, filho de Deus, e a nossa vida vai ser perfeita aqui. Ué, se a vida fosse perfeita aqui, sem dificuldade, quem que ia ficar ansiando por morar no céu, meus irmãos? Quem ia ficar pensando nas promessas de um lugar que não tem mais choro, que não tem mais sofrimento? As promessas maiores e mais valiosas de Deus para as nossas vidas não são para essa terra. A maior recompensa que nós vamos receber será depois do soar da trombeta. Quando nós estivermos com o nosso Senhor. Aí sim, as promessas maiores que temos serão colocadas em prática em nossas vidas. Mas aí então, se nós temos essa promessa somente lá para o céu, que tudo vai ser perfeito, e que as nossas lágrimas serão enxugadas, e que não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, e aqui nessa terra, tem promessa? Tem. Meus irmãos, vivendo como filhos, teremos a todo momento um pai que cuida de nós. Então, às vezes, as pessoas que pensam assim, que ser crente, ser cristão, ser evangélico, ser servo de Deus, atrai perseguições, atrai muitas vezes dificuldades. Nós precisamos lembrar das palavras de Jesus. Ele diz que nesse mundo teríamos aflições, mas éramos para ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então, a promessa de Jesus para as nossas vidas é exatamente ao contrário do que muitas pessoas estão ensinando por aí. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, olha, você vai lá para a minha igreja que você não vai ter mais nenhuma dificuldade, vai acabar a dor de cabeça, depressão, dívida, vai acabar tudo. Isso é verdade? Não é. Porque Jesus falou que bem-aventurados seriam aqueles que fossem perseguidos por causa do nome dele. Se nós formos olhar pelo olhar de muitas pessoas que estão prometendo muita coisa aí nessa terra, nós vamos olhar para os apóstolos e vamos ver que eles fracassaram. Porque no final nenhum deles ficou milionário, ficou rico. Na verdade, o que eles ganharam foi perseguição e morte. Ah, mas é isso que um pai quer para o seu filho? Meus irmãos, o sofrimento terreno, ele é breve. A eternidade é algo que são incontáveis dias. Algo que eu não consigo contar. Se fosse para mim dar um exemplo da eternidade, eu chegaria na praia, pegaria um grão de areia, entregaria na sua mão e falaria para você: isso que está na sua mão é a sua vida. Agora toda essa areia que está aí é a eternidade. Nós nunca vamos conseguir contar aqueles grãos. Então Deus nos promete alegria plena, gozo, paz na eternidade. E nós somos ansiosos e queremos tudo resolvido aqui nessa vida. E a nossa esperança é exatamente na eternidade. Aqui nós vamos ter aflições, aqui nós vamos ser ansiosos, aqui nós vamos sofrer, aqui nós vamos ter perdas. Mas na eternidade tudo isso vai cessar. Então, nessa esperança que o Pai, que cuida de nós, prometeu, nós devemos nos apegar. Não podemos viver pensando somente no dia de hoje, porque estamos nos preparando para viver uma eternidade com o Senhor. Quem aí está preparando para a eternidade, meus irmãos? O irmão Arnaldo levantou a mão bem alto. O irmão Arnaldo está com 93 anos. Irmão Arnaldo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Meus irmãos, agora, eu quero trazer 3 coisas aqui para você lembrar e aplicar na sua vida. O verso 14, que foi o primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 3 de Efésios.
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus? Era. Ele conheceu a Deus? Sim. Ele conheceu Jesus num momento em que ele tinha um monte de certezas na sua vida e que tudo estava favorável a ele. E ele tinha tudo ao seu favor. E ele tinha recebido cartas com autoridade para prender os cristãos, os quais ele achavam que eram blasfemos, pessoas que estavam seguindo um falso Deus e estavam pregando heresias. E ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Naquele dia, ele reconheceu Jesus como Senhor. Então, naquele momento, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, todo aquele que persegue o Filho de Deus persegue Jesus. Todo aquele que persegue a igreja está perseguindo o próprio Jesus. E isso nos mostra o quanto é importante sermos filhos desse Pai que vai nos proteger no momento em que somos perseguidos. Então, o apóstolo Paulo, ele foi adotado por Deus. E ele viu que o que ele tinha ganhado era muito mais valioso do que tudo aquilo que ele tinha antes. E ele fala para a igreja de Filipos que ele olha tudo aquilo como refúgio diante daquilo que ele ganhou. Então, se um homem que conheceu uma vida abundante aqui na terra e teve que fazer a escolha e abandonou tudo aquilo por causa de Jesus, para ser um filho de Deus. E esse homem é o mesmo que nós conhecemos e sabemos que ele espiou o céu. Ele conseguiu dar uma olhada lá. Ele não sabe se em espírito ou em carne, mas o que ele disse que viu lá são coisas que ele não consegue dizer. A palavra que ele usou foi inefáveis. Então, meus irmãos, quando olharmos para o nosso Pai Celestial, que possamos entender que Ele é um Pai perfeito, que não haverá decepções, não haverá falhas, somente amor e cuidado. Esse é o nosso Pai Celestial. E, portanto, eis que vos digo, não vos provoqueis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Esse é o cuidado de Deus previsto em Mateus 6:25. Meus irmãos, o segundo ponto. Quando estivermos preocupados com algo, precisamos lembrar que esse Pai não vai deixar nada faltar. Eu posso acreditar nisso, meus irmãos? Vocês acreditam nisso? Que é Deus que vai suprir as nossas necessidades? Que é Ele que vai cuidar de nós? Então nós precisamos entender que isso é uma promessa. Então, se nós confiarmos verdadeiramente no Senhor, que Ele vai suprir as nossas necessidades, assim Ele vai fazer. Ah, mas então quer dizer que não vai ter dificuldade? Não, não foi isso que Ele falou. Ele fala para nós não andarmos ansiosos ou preocuparmos com coisa alguma, porque Ele está no controle das nossas vidas. Ou nós não cremos nisso? É claro que cremos, por isso nós estamos aqui. Então, meus irmãos, quando vocês estiverem preocupados com alguma coisa, lembrem que nós temos um Pai que não vai deixar nada faltar. Para encerrarmos aqui, o texto de Romanos, capítulo 8, versos 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Se somos filhos, devemos ser guiados pelo seu Espírito, e isso nos levará a termos intimidade com Ele, sermos semelhantes a Ele, ou seja, sermos santos. Meus irmãos, a nossa intimidade com Deus é baseado naquilo que Deus escreveu nas suas Escrituras, e isso é o princípio que Ele estabeleceu. Então, todas as vezes que pensarmos que precisamos ser íntimos de Deus,
o caminho será a obediência e a oração. Se nós queremos receber todos os benefícios que são prometidos por esse Pai amoroso, bondoso, que cuida de nós, precisamos sim entender e nos colocar no lugar de filhos. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos?